E o vídeo de hoje é dedicado a um inscrito do canal que questionou sobre execução fiscal, bens penhoráveis e cisbajude. Vou tentar fazer um resumão aqui para esse inscrito e certamente o conteúdo desse vídeo também vai servir para você. Vamos lá! Olá, eu me chamo Beatriz Biancato, sou advogada tributarista com ênfase em tributação municipal. Aqui nesse canal, meu objetivo é simplificar o direito tributário para você. Então, já dá aquela força dando um like nesse vídeo, se inscreve no canal e também não deixe de me acompanhar lá no Instagram, @tributariasm, tem bastante conteúdo legal que compartilhamos. E também por aqui bebemos muito café, por sinal. Hoje vamos tratar sobre Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80. Execução fiscal, todo mundo pensa que é só para cobrar tributo, né? Mas não é não. Não! A execução fiscal é um rito que a gente consegue fazer cobrança, a gente, poder público, governo, vamos deixar assim bem no português claro, consegue fazer cobrança de dívidas tributárias e não tributárias. Então, por exemplo, uma multa de trânsito, a cobrança de uma multa de trânsito, ela vai seguir o rito da execução fiscal também. Então, a primeira dica que eu deixo aqui é: esteja consciente ou verifique o conteúdo dessa execução fiscal. É uma dívida tributária ou não tributária? Isso vai ser super importante para a gente analisar a questão dos bens penhoráveis, porque tem um detalhe super importante que eu não vou falar agora para você ficar até o final do vídeo. Não! Então, o que acontece nesse processo? O governo, ele tem a presunção de o que ele está falando ser verdadeiro. Isso quer dizer o quê? Essa presunção, a inscrição do débito em dívida ativa dá essa presunção. Por isso que quando a gente é intimado, citado em uma execução fiscal, já é com prazo para pagamento. Pois é, tem presunção. É verdade, aquele crédito realmente existe e você realmente é devedor. Mas claro, nós vivemos em um país que existe possibilidade de contraditório, ampla defesa. Então, o que acontece? Existe a possibilidade de ainda apresentar algum tipo de questionamento. Mas como é tão certo e a presunção é tão boa para o poder público, para fazer isso a gente precisa garantir a execução, garantir o processo, que é o mais difícil na execução fiscal. Porque para você apresentar a defesa na execução fiscal, que a gente chama de embargos à execução, a gente precisa garantir o juízo. É isso que pede a Lei de Execuções Fiscais. Ou se não, apresentar o que a gente chama de exceção de pré-executividade. Mas essa exceção de pré-executividade, apesar de a gente não precisar garantir o juízo, ela é super limitada, apenas matérias de ordem pública, como por exemplo, prescrição e decadência. Então, como é que funciona? O processo é ajuizado, vamos supor, pelo município. Você é intimado para pagar? Pague o aluguel! Em até 5 dias, é citado para pagar em até 5 dias esse débito. Se você não pagar em até 5 dias, vai começar a marcha lá de bens penhoráveis. Então, vê ativos financeiros, bens no seu nome, direitos também, direitos que você tenha para receber, por exemplo, em outro processo. Isso pode ser penhorado. Então, a única forma de evitar uma penhora é se você pagar ou se você garantir o juízo para apresentar uma defesa. Ou apresentar o que eu falei da exceção de pré-executividade, que é matérias mais limitadas, matérias de ordem pública. E o que é o cisbajude na execução fiscal? O cisbajude nada mais é do que um sistema que conecta o poder judiciário com instituições financeiras. Então, através desse sistema que nós podemos colher informações sobre contas que a pessoa tem no nome, movimentações. Não é só de cisbajude que sobrevive uma execução fiscal. Isso porque a maioria das pessoas, quando faz o levantamento em contas bancárias, não tem nenhuma importância, né? A maioria dos casos, não todos, tá? A maioria dos casos não tem. Aí começa a busca do município, por exemplo, se é ele que está ajuizando a execução fiscal, a procura de bens, direitos em seu nome para poder
saldar aquele débito que existe, aquele débito que você tem com o município. E aí os últimos detalhes desse vídeo que são muito importantes. Dívidas tributárias, a dívida de IPTU do imóvel. Você pode perder o seu imóvel e não tem como falar que é o único bem de família, não tem como usar aquela lei que fala sobre o que é empenhorável, a lei 8.009 de 90. Não dá para usar essa lei nessa situação. Então, se você tem hoje uma dívida de IPTU, saiba que não vai ser a primeira medida levar o bem a leilão. Não, vai ser procurado ativos financeiros, mas existe a possibilidade. E não dá para dizer que é o único bem de família, não funciona nesse tipo de situação. Por isso que precisa ter muito cuidado com execuções fiscais que dizem respeito à moradia, tá? Então, vale para IPTU e para taxa de coleta e remoção de lixo. E outra situação, que daí não precisa necessariamente estar relacionado com tributos, é que hoje é possível você colocar, né, uma cláusula de impenhorabilidade em algum bem. Mas existe um artigo na Lei de Execuções Fiscais, o artigo 30, fala que essa cláusula de impenhorabilidade que as pessoas colocam em determinado bem, ela não pode ser utilizada como meio de defesa na execução fiscal. Então, pode ser um bem com cláusula de impenhorabilidade para diversas relações jurídicas da vida civil, tudo ok. Mas na execução fiscal, aquele bem ele pode ser atingido mesmo com essa cláusula. Então vocês precisam tomar muito cuidado, porque são duas situações em que as pessoas pensam estar protegidas, mas na realidade não estão. A gente vai te ver! A gente vai morrer! E por fim, Júlia, a última informação, só que eu acho importante e bem pertinente, principalmente pela prática que eu observo aqui no escritório, que muitas pessoas chegam aqui já de antemão informadas, leu na internet, não sei aonde, ouviu de um terceiro, querendo desesperadamente parcelar o débito para suspender a execução. É verdade que o parcelamento é uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso está previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Ok, só que, olha o cuidado, a STJ já tem o entendimento que o parcelamento que é feito depois de já decretada a penhora, por exemplo, via Cisbajude, parcelamento não tem o poder de reverter essa medida. Ou seja, se foi determinado, se vai ser feito então uma busca de contas no seu nome e tudo mais, não tem como você aderir um parcelamento para que isso não seja feito uma vez que já foi determinado. Não tem essa possibilidade de reversão. Agora, se você fez um parcelamento e aí você sofreu o processo, foi pedido penhora, aí isso é uma hipótese até legal de defesa. Peraí, eu fiz um parcelamento, estou em dia, isso é importante também, estou em dia com o parcelamento, então não posso sofrer atos de constrição patrimonial, de penhora. Por quê? A suspensão está vigente da exigibilidade do meu crédito, tá bom? Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Dá uma maratonada aqui no canal que você vai conseguir complementar os seus estudos, tenho certeza. Eu espero ter esclarecido algumas questões para esse inscrito aqui do canal. Muito obrigada pela participação na sugestão, espero que eu tenha de fato contribuído. Um abraço, um café e até o nosso próximo